Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem assistiu a última live, ali por volta de 46 minutos, já estava ali encerrando essa live e entrou um inscrito e me perguntou qual seria a minha sugestão de uma máquina gamer por R$2.000, se seria possível comprar uma máquina gamer por R$2.000, e na ocasião eu falei que sim, um DDR3, ou você também poderia optar por máquinas de escritório, né? Então, aos poucos você iria turbinando. Só que no momento foi algo bem rápido, não deu para me pesquisar em site nenhum, nenhuma loja e tal. E eu pensei, tipo, vou fazer um vídeo falando sobre essa questão. Será que realmente dá para me comprar uma máquina gamer por R$2.000? Ou não dá? E para sabermos a possibilidade se realmente eu consigo comprar uma máquina por R$2.000, eu estarei conferindo na Terabyte, na Pichau, ver se realmente eu consigo comprar uma máquina por tão barato, R$2.000. Bem, pessoal, já estamos aqui no site da Pichau e eu já filtrei aqui a faixa de preços para aparecer máquinas de no máximo R$2.000, beleza? Já aparece aqui algumas máquinas, né? E outras já esgotados, né? Então o que acontece? Geralmente quando esgota, geralmente não passa muito tempo, eles repõe novamente o estoque, beleza? Mas vamos focar nessas aqui disponíveis de valores de R$2.000 e vamos aqui para a primeira máquina, PC Gamer Pichau Lamia AMD Ryzen 5 3400G, 8GB DDR4 SSD de 240GB. Vamos lá, vamos clicar aqui. Essa primeira máquina aqui que a gente está analisando aqui, você pode perceber que não tem placa de vídeo, ok, mas é uma máquina DDR4, é um Ryzen 5 3400G. Eu não sei se, geralmente eu acredito que o Ryzen 5 utiliza o Vega 7, né? Onde alguns jogos aí, tipo Fortnite, você consegue rodar ali o gráfico no médio, no baixo. Geralmente o Fortnite você consegue rodar ali o gráfico no médio. Então não vai ter problema se você só joga Fortnite, você vai conseguir jogar Fortnite com essa máquina aqui por conta do gráfico integrado desse processador, beleza? Então aqui tem um processador, um cooler, tal, placa-mãe Mancer, memória Mancer de frequência 3200 MHz, né? Um SSD de 240 GB. Para a gente não prolongar tanto, essa máquina está custando R$1.550, beleza? Eu acredito que é um bastante custo-benefício. O que está faltando aqui nessa máquina para dizer que realmente é gamer, porque eu sei que ela é gamer, só que o que está faltando é a placa de vídeo, beleza? Então você pode comprar essa máquina aqui e colocar uma plaquinha de vídeo, seja lá uma RX 580, pensando uma coisa, pensando aqui, a gente está estipulando aqui R$2.000, então 1.550 vai sobrar R$450. Então você pode comprar provavelmente ali no AliExpress uma placa de vídeo, não sei quanto que está custando lá uma RX 580, não sei mesmo porque eu não compro lá, mas as pessoas falam que lá é bastante barato comprar placa de vídeo por lá, então você pode pensar nessa possibilidade, beleza? Vai sobrar 450, você pode comprar uma placa de vídeo por lá, beleza? Se bem que aqui no máximo que você vai poder comprar uma GT 710, 740 aqui dentro da Pichau, a não ser que menos que você queira, né? Vai dar uma melhor performance, mas eu acredito que se você comprar uma GT 740 ou 710, eu acredito que esse processador, isso é certeza eu vou dizer isso, esse processador é bem mais superior do que o gráfico da GT 710 e 740. Eu não sei de certeza que eu não olhei aqui direitinho, mas tenho certeza absoluta que comprar a GT 710 740 para essa máquina não vale a pena. É melhor deixar o gráfico, utilizar o gráfico integrado dessa máquina aqui e seja feliz. E no futuro você compra uma RX 580, sei lá, uma GTX 1660 Super, ou então alguma placa de vídeo da linha AMD, beleza? Então bora que bora. Essa aqui no caso aqui tá interessante, R$1.550. Se você for analisar aí no seu bairro onde você mora, na sua cidade, você não consegue comprar uma máquina por R$1.550 com essa configuração. Eu tenho certeza absoluta, mesmo que seja novo. Vamos voltar aqui, vamos para a segunda máquina. A segunda máquina aqui é um PC Gamer Draco 2 AMD Ryzen 3 3200G, 8GB, DDR4 SSD 240GB. Bem similar ao anterior, né? A diferença é que aqui é um 3200G, lá eu acredito que era um 3400G, não lembro bem. Aqui é um Ryzen 3, né? Lá é um Ryzen 5, né? Então isso aqui já é mais inferior, se você for analisar. Então entre os dois eu compraria o outro, porque esse aqui está custando R$1.539 e o outro R$1.550.
R$1.540, né? R$1.550, né? R$1.550. Então, nesses dois casos, eu compraria o outro e não esse aqui. Mas a gente pode dar uma olhada nas configurações aqui. Por exemplo, praticamente é igual, né? Mas configurações, os hardware, né? Placa-mãe provavelmente é a mesma, o SSD também, né? 4 core e 4 threads, né? 4 core e 4 threads. Eu não olhei lá o outro, mas vamos voltar aqui novamente rapidinho para a gente olhar aqui. Aqui a gente tem o que? 4 core e 8 threads. Então esse processador aqui é bem melhor. É aqui 1550, o outro, o 2 aqui, né? Essa máquina 2 aqui é 1539 por conta de R$10, mano. 10 conto, você compra o outro, R$10. Mas olha o seguinte, a gente tá mostrando aqui o valor sem o frete, né? O frete aí vai aumentar o valor aí, mas não é tanto, né? Vai dependendo da localidade, né? Que pelo menos no Ceará, eu geralmente quando é máquina assim é R$100, esse valor aí mais ou menos, beleza? Mas vai depender muito de onde você mora. Mas eu, nesses dois casos específicos entre um e outro, eu escolheria o anterior, beleza? A primeira máquina. Esse aqui é um Ryzen 3, é bem quase idêntico, né? Mas aqui é um Ryzen 3 e por conta de 10 conto, mano, eu escolhi o outro lá, beleza? E esse aqui só é 4 core e 4 threads, o outro é 4 cores e 8 threads. Então vamos para a terceira máquina, para esse vídeo não ficar muito longo aqui. Perceptual Pattern 2 Intel i3 8100 Ultra HD 638 GB DDR4 SSD de 240 GB e vamos que vamos. Intel i3 8100, que já é Intel, aqui já não é AMD, né? Oitava geração. Ultra HD Intel 630 8 GB DDR4. A gente sabe que aqui não vai ter placa de vídeo também, né? De perceber aí. Aqui é uma placa mãe TGT, cooler Mancer, processador Mancer 120 mm e tal. Aqui é um 4 cores, 4 threads, é um socket 1151. Esse aqui é o seguinte, é uma máquina boa também, né, para você iniciar aí, né, DDR4, SSD 240 GB, oitava geração, né, bem interessante e tá custando 1.322. Eu compraria sim essa máquina aqui, sem problema nenhum, estaria aqui com 8 GB aqui. O grande problema aqui é 4 cores ou 4 threads, mas eu poderia em breve trocar esse processador, colocar ali, sei lá, outro de oitava geração mais superior, né? E provavelmente essa placa-mãe ela seja oitava e nona, não sei, né? Não vou bater o martelo e dizer que realmente é, mas me parece que é oitava e nona geração, não sei ao certo, mas essa máquina eu compraria. Ela tá bem mais abaixo os valores de que as duas anteriores, mas aqui é uma oitava geração, aqui é o Intel, aqui vale super a pena comprar. Então aqui para quem quer Intel, quem gosta de Intel, compra aqui. E tem uma avaliação aqui de 5 estrelas e os outros também, parece, se eu não me engano, eu não olhei essa questão de estrelas, mas os outros também tem 5 estrelas, né? Vamos para a quarta máquina, né? Quarta máquina PC Gamer Pichau Intel i5 8500 Ultra HD Intel 630 8 GB DDR4 SSD 240 GB 6 cores 6 threads. Olha, essa máquina é bem melhor, bem superior à anterior, entre essa e a outra eu escolheria essa, mas essa aqui tem um preço mais caro um pouco, né? Claro, né? Tem 6 cores e 6 threads, praticamente similar, mas é um i5 8500 custando R$ 1.529,97. Os outros hardware praticamente é tudo igual, o socket é o mesmo 1151 e memória Mancer 3200 MHz e tal, algumas outras informações são igual. Entre essas duas máquinas eu escolheria essa aqui sim, beleza? Mas aí vai aumentar um pouquinho o valor, se bem que o valor não aumenta tanto, né? Entre uma e outra, pode escolher essa aqui, provavelmente isso aqui vai ser bem melhor. Essa é a quarta máquina, eu super indico também, bem que todas essas máquinas que a gente tá vendo, elas não têm placa de vídeo, né? Pode perceber que ela não tem placa de vídeo, então se você for adquirir, você vai ter que comprar uma placa de vídeo. Agora, é o seguinte, entre a AMD e Intel, eu escolheria a AMD por conta do Vega 7 ser um baita de um gráfico integrado, né? Aqui que você vai ter que comprar uma placa de vídeo, se bem que todas essas máquinas exigem que você compre ali depois uma placa de vídeo, né? Para você não ficar forçando ali. Se bem que não força, né? Se bem que o processador, o gráfico integrado é feito para isso e tal, mas para utilizar gráfico integrado Intel e gráfico integrado AMD,
AMD, eu prefiro o gráfico integrado do AMD. Então, nesses casos específicos, eu escolheria lá mesmo a opção da AMD. Mas essa é uma boa de uma máquina Intel, muito bom também. Então, você pode também comprar essa máquina aqui, depois adquirir uma placa de vídeo, porque esse gráfico integrado pode ser bem ruinzinho, você vai ter problemas, beleza? Bem que provavelmente, né, a linha F da Intel, ela não tem gráfico integrado, tem que ficar atento a isso aí, mas é claro, obviamente que eles não iriam montar uma máquina dessas sem gráfico integrado, porque a máquina não vem com placa de vídeo, né? Então bora que bora, vamos para a próxima máquina aqui. Estamos aqui agora na quinta máquina, né? São 6 máquinas aqui. Quinta máquina, essa custa R$ 1.631,53. AMD Ryzen 3 3200G, 8 GB DDR4, SSD 240 GB, que é um Ryzen 3, hein, pessoal? Ryzen 3. E as outras informações dos outros hardware, bem similar aos anteriores, né? O que muda aqui nessa questão aqui é porque é um 3200G, não sei se lá atrás teve algum 3200G, mas esse aqui vale a pena, mas entre todos esses AMD eu escolheria lá o Ryzen 5, não escolheria um Ryzen 3, mas aqui é uma boa opção, você pode também escolher essa máquina aqui tá custando R$ 1.631,53, daqui a pouco, no final, quando eu terminar aqui a pichar, eu vou escolher aqui uma máquina que eu realmente escolheria para comprar, mas essa máquina aqui é uma boa opção também, você pode comprar essa máquina aqui, pode utilizar, não sei se é um Vega 7, acredito que sim, eu acho que é um Vega 7, que o gráfico integrado é um Vega 7, e vamos que vamos para a próxima para a gente finalizar aqui a Pichau. E a última aqui máquina disponível da Pichau é a PC Pichau Kairos Intel. Aqui foi esgotado, mano. Nesse meio tempo que eu tava fazendo esse vídeo, esgotou. Então isso aqui já tá carta fora do baralho, eu não posso analisar isso aqui. Então, tá aparecendo aqui disponível ainda, mas já tá esgotado. Se você clicar aqui, vai dar como esgotado, já vendeu. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, esgotou. Então, pessoal, entre essas máquinas que eu mostrei para vocês, qual que você escolheria, Olavo? Qual que você escolheria? Eu escolheria essa aqui, mano, essa primeira aqui. Seria a minha opção. PC Gaming Pichau Lamia AMD Ryzen 5 3400G, 8 GB DDR4. Porque aqui é um Ryzen 5, beleza? Os demais são Ryzen 3, entendeu? Então, esse aqui seria a minha opção, sem dúvida, 1.550, enquanto os outros 1.539 por conta de 10 conto, não iria escolher uma mais inferior, né? Claro que eu iria colocar mais 10 reais e ia comprar um com um processador melhor. Esse outro é uma linha Intel, como eu falei, o problema é da questão do gráfico integrado da Intel, que não é tão bom. No caso desse outro também, então a minha escolha seria esse aqui. Já estou aqui no site da Terabyte e eu filtrei aqui com máquina gamer de menor preço, beleza? Vamos que vamos. Esses aqui não me interessa, que é para customizar, né? Esses aqui também. Essa máquina não me interessa porque é 2.674 e o nosso limite aqui é R$2.000, 4.000 não, 2.005 não, 2.970 não. Essa máquina aqui sim, 1.455,56 centavos. Essa aqui realmente vale a pena a gente dar uma olhada e ver se realmente qual o custo-benefício aqui, né? Essa máquina aqui é um PC Office Plus Ryzen 5 3400G, 8 GB DDR4, SSD de 120 GB. Máquina boa, hein, mano? Máquina boa, bem similar àquela que a gente acabou de olhar lá, né? E aquela tava de 1.550, não sei se era a mesma. Depois vocês vão dar uma conferida aí e ver se realmente é o mesmo valor, certo? Porque eu acredito que tava 1.550 essa mesma máquina aqui lá na Pichau. Mas dá uma olhada lá e vocês fazem aí as comparações, ok? Mas aqui é o seguinte, vamos descer um pouquinho aqui abaixo aqui. Processador AMD Ryzen 5 3400G, 3.7 GHz, placa-mãe Pure Power, tal, cooler, processador DDR4 Ryzen Mood, 8 GB, 3200. É algo bem similar à máquina da Pichau, né? Bem similar mesmo. Agora o seguinte, mano, algo que me pegou aqui, essa fonte aqui eu não colocaria, velho. Eu não colocaria nessa máquina. Terabyte, dá uma olhada, tira essa fonte, mano. Uma fonte de 200 watts numa máquina gamer, não, mano. Isso não dá. Mas se bem que você pode mudar, certo? Se você for comprar aqui, pode clicar em mudar e colocar uma fonte melhor. Eu não colocaria essa fonte aqui numa máquina gamer de maneira nenhuma. Eu não, mano, certo? E essa fonte aqui é aquelas fontes de chave seletora. Não são boas mesmo, essas fontes que não são boas, não. Reveja isso aí, hein, Terabyte. Essa é a minha opinião. Eu colocaria ali uma, sei lá, uma Duex, né? Eu poderia colocar ali uma Red Dragon, aquelas bem mais baratas, né? Mas eu não colocaria essa fonte, não. Beleza?
Mas aqui tá nos conformes, aqui é um valor interessante, com exceção ali, né, os hardware, com exceção ali da fonte, que essa fonte eu não deixaria, mano, sério mesmo, eu não deixaria essa fonte. Mas fica aí a dica aí, quem for comprar essa máquina aqui, troca essa fonte, mano, não deixa essa fonte aqui não, beleza? Quando você for comprar, você clica aqui em mudar, e aí você muda essa fonte, coloca uma fonte mais robusta, coloca uma fonte aí de, no mínimo, 400 watts. Vamos lá, esse aqui eu já dei uma olhada agora, acabei de olhar, né, esse não me interessa, esse outro não, esse outro não, 1999, esse me interessa sim, 1999,82 centavos tá ali no limite, e eu posso dar uma olhada nessa máquina, né? Vamos ver se realmente vale a pena. Computador T-Gamer Soldier, Intel Core i5 4570, um Core i5 de quarta geração, certo? Com RX 580, olha só, cara, o diferencial, mano. Olha só o diferencial, mano. Isso aqui tá com placa de vídeo, hein, mano? Esse tá com placa de vídeo. Então é o seguinte, vamos ver mais configurações. 16 GB, mas é um DDR3. Lá na Pichau, todos eram DDR4, né? Se eu não me engano, não tinha nem um DDR3 lá naquela lista, né? Todos eram DDR4. Aqui, DDR3. Vem com placa de vídeo, vem, beleza. Só que é um DDR3, ok? Mas vale super a pena. Agora é um Core i5 bem antigo, beleza? De quarta geração. Não tô falando que, porque é antigo não é bom. Claro que é bom, mano. Eu tive uma máquina aqui de terceira geração e rodava uma pá de jogo, né? Então, vale a pena, mano. Essa máquina aqui vem 16 GB, DDR3. Agora, o seguinte, fica atento. Você não vai, a máquina é muito boa, é top, é excelente. Ela é quarta geração. Ela não é uma nona geração, ela não é oitava geração, ela é uma décima geração, quarta geração, beleza? Mas dá pra jogar alguns jogos? Sim, dá pra você jogar os seus jogos aí de boa, tranquilo, beleza? Alguns jogos você vai ter que colocar aí, sei lá, no médio, né? Outros até no baixo também. Claro, alguns jogos, tipo The Last of Us, colocar no baixo, gráfico no baixo, né? Sei lá, Cyberpunk, provavelmente até rode ali no médio. Provavelmente não, vai rodar no médio, com certeza. E no alto, talvez até provavelmente, beleza? E eu compraria essa máquina, mano. Vamos só dar uma olhada se eles colocaram a mesma fonte, que aí é inconcebível. Aquela fonte não vale a pena, mano. Não vale a pena. Bem, pessoal, essa fonte, né, qual vocês estão vendo, eu também não recomendaria. É uma fonte Fortrek, né? É uma fonte, se eu posso falar, que é um pouquinho melhor do que a fonte anterior, que era 200 watts, essa é 500 watts, só que essa fonte, ela é chave seletora também e ela não é 80 Plus, então se você for adquirir essa máquina, troca também essa fonte, apesar dela ser um pouquinho melhor do que a anterior. É um gabinete muito bonito esse gabinete aqui, fonte Fortrek, Crusader 500 watts bivolt branca. Se você quiser depois trocar essa fonte por outra, ou então na hora da compra trocar aqui e mudar, fica à vontade, beleza? SSD OXBR, 240 GB, tal, placa de vídeo BIOS AMD Radeon RX 580, muito boa, muito bom, vale a pena. Memória DDR3, fica atento isso aqui. Memória DDR3 multilaser eu trocaria por uma outra memória de outra marca, mas claro que você pode deixar isso aí, que a gente sabe que hoje é bem complicado encontrar DDR3 no mercado, se bem que tem, né? A gente sabe que tem, mas, por exemplo, Corsair, você não vai encontrar, né? Memória Corsair, você vai encontrar, hoje tem que encontrar Kingston, mano. Beleza? Mas tá de boa. Aqui vai vir com dois pentes de 8, né? Multilaser, beleza? Mas é um excelente setup para você iniciar. Vamos voltar aqui, ver se realmente vale a pena outras máquinas comprar por esse valor. Até o momento tá ok, né, mano? 1674. Essa é uma máquina gamer, sim. Apertar aqui, né? Vamos clicar, vamos ver aqui. PC Gamer Soldier Intel Core i5 3470. Esse é um Core i5 de terceira geração. Vem uma plaquinha de vídeo, né? Dedicada a um RX 550. Ok? 16 GB DDR3, SSD 240. DDR3, hein, pessoal? DDR3. Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente ver quais são as outras especificações dos outros hardware. i5 3470, placa-mãe TG, eu acredito que é uma placa-mãe TGT, né? Não sei, mas eu acredito que seja. Um socket 1155, um cooler para processador, cooler master e tal. Memória OXBR, uma plaquinha de vídeo PCIe,
um RX 550 SSD, uma fonte 450 BRX. Lembrando que essa fonte não possui o selo 80 Plus e nenhuma certificação. Sugiro você, no momento da compra, caso queira adquirir essa máquina, trocar essa fonte por outra. Gabinete, tudo certinho. Essa é uma máquina boa também, né? Vale super a pena. É terceira geração, tem que ver essa limitação, que é terceira geração. Não é um i5 de 12ª geração, não é um i5 de 14ª geração, é um i5 de terceira geração. Então tem essas limitações e você vai estar com RX 550, 16 GB DDR3. É uma boa máquina para você iniciar, sim, com certeza. É uma boa máquina. Pelo valor, ótimo, excelente custo-benefício. R$ 1.674,64. Vamos ir para outra máquina aqui. Cara, tem muitas máquinas aqui por esse valor, mano. Outra aqui, Intel Core i7, né? 3770, AMD Radeon RX 550, 16 GB, bem similar à que eu acabei de mostrar, né? A diferença é porque essa que eu acabei de mostrar é uma 3470, essa é uma 3770, só que aqui é i7, Core i7, por isso que é um pouquinho mais, um valor a mais, né? 1.787, enquanto é em torno de R$100 a mais, né? Mas aqui é um i7, beleza? RX 550, 16 GB, DDR3, bem ok, né? Entre essas duas eu escolheria essa aqui, colocaria R$100 a mais sem nenhum problema, porque as placas de vídeos são iguais, praticamente, provavelmente deve ser a mesma placa-mãe, a mesma memória. O que muda aqui provavelmente seja o processador, que é um i7 3770, enquanto aqui é um i5 3470. O Game Soldier também praticamente é um 3470, né? Praticamente esses dois são iguais, SSD, DDR3 2 de 8. Deixa eu ver qual a diferença dessa máquina aqui para aquela anterior. Acompanha o monitor de 19 polegadas e o combo teclado e mouse. Algo que na anterior você não ganharia o monitor e o teclado e mouse. Então a única diferença dessa máquina para 3470 anterior é o combo monitor, teclado e mouse. Então essa é a única diferença dessas duas máquinas, mas praticamente a mesma coisa. Aí vai o custo-benefício. Caso você já tenha teclado, mouse e monitor, claro que você vai optar pela máquina que não tem nada disso, porque você já tem em casa, né? Então vamos que vamos. Tá aqui uma máquina gamer, outra máquina gamer de 1985, 3770, PC Gamer, Intel Core 3770, RX 550, 16 GB, monitor de 9 polegadas, combo teclado e mouse. E essa máquina é mais uma opção, saindo por R$ 1.985,26, e algumas especificações aqui, praticamente idêntico às especificações de outras máquinas que eu já mostrei aqui agora anteriormente. Processador i7 3770, como eu já falei, uma placa-mãe WPC chipset H61, socket 1155, DDR3, certo? Uma memória, no caso é só uma memória mesmo, DDR3 Multilaser 1600 MHz, uma placa de vídeo PCIe RX 550 e um SSD Altec e uma fonte PCIe Eletra 400 watts PFC ativo. E esse gabinete é mais uma opção que vem com esse combo também, com monitor, teclado e mouse. É uma excelente opção, eu compraria sim essa máquina. Bem, pessoal, essa foi a última máquina aqui da Terabyte aqui com essas especificações de ser máquina game, ser máquina de menos de R$2.000. Essa máquina aqui i7 3770 de 1985/26. Então eu acredito que tem muitas possibilidades, né? Como vocês viram aí, tanto na Terabyte como Pichau. E o Vinícius lá, o inscrito do canal, perguntou qual era a sugestão, né? E todas essas sugestões são bem válidas, né? Vocês podem perceber que são ótimas e excelentes máquinas, né? E um valor bem em conta, né? Você não vai gastar tanto e já é um início, né? Melhor do que você comprar algo de segunda, né? De alguém que você não conhece e dá problema. A gente sabe que hardware é chatinho, você compra novo, muitas das vezes dá problema. Imagina comprar usado, né? Comprar usado aí vai pedir para ter problemas futuros. Então, bem mais em conta você comprar uma máquina com esse valor. Devagarinho você vai dando uma turbinada, não vai ter muita pressa, vai depender muito aí. Você vai vendo a performance dessa máquina, vai vendo como se comporta em cada jogo. Dependendo do caso, você vai coloca uma RX 550, um RX 580. Tô falando RX 550, 580. No caso aí, se você for comprar na Pichau, porque essas que estavam disponíveis, elas estavam vindo sem placa de vídeo, mas a gente sabe que lá tem muitas máquinas com placa de vídeo, apenas elas estavam esgotadas, né? Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, aquelas máquinas que estavam esgotadas lá na Pichau, elas já estejam disponíveis
disponíveis novamente, beleza? Então é só questão de tempo, geralmente quando esgota pouquíssimo tempo já volta novamente. Então, pessoal, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo aqui realmente te ajude na hora do momento da compra, seja na Pichau, seja na Terabyte, e você faça essas comparações. Tudo que eu trouxe aqui foi algo para você pensar um pouquinho no que vale mais a pena, de acordo com o seu bolso, o melhor custo-benefício, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Temos uma área aqui de membros, não é obrigatório, mas a partir de R$ 2,99 você se torna membro do nosso canal. Se aparecer um botão de hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. Deixe o seu comentário aqui embaixo aqui se você já comprou alguma dessas máquinas que eu acabei de mostrar nesse vídeo e qual foi a sua experiência com essa máquina, se você está utilizando, tá certinho, está conseguindo jogar os seus jogos, como que é. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!